Divide a história em três eras, que ele chama a Era da Fé. Essa Era da Fé marcou os primeiros anos da igreja. Ela marcou os primeiros movimentos da igreja, desde os apóstolos até os primeiros séculos, que ele chama a Era da Fé. Nesse período aí, a igreja não era institucionalizada. Era uma igreja mais livre. Havia organização, sim, mas não havia esse institucionalismo que depois vai caracterizar a igreja posteriormente. Então era uma fé, uma expressão da fé dos crentes, que o Cox chama a Era da Fé. Depois vem a Era da Crença. Essa Era da Crença já é mais o estágio mais antigo, isso já no final da patrística. Aí, período dos grandes embates teológicos que a gente acompanha, já que deságua no Concílio de Nicéia em 325. Esse é um período onde se forma até a questão da cristologia, que como nós conhecemos hoje. E depois disso, a igreja ela se institucionaliza, ela codifica a sua crença, a sua fé, e enrijece em muitas coisas. E já nesse período, findando o período da patrística, dos 3 primeiros séculos, nós vamos ter um arrefecimento, uma fraqueza, um esfriamento da fé. E os dons espirituais vão entrar nesse conjunto. Se a gente pegar Agostinho de Hipona, chamado Santo Agostinho, que escreveu muito e foi teólogo renomado, filósofo, escreveu dezenas de livros e comentários, nós vamos ver que o próprio Agostinho já fala na cessação dos dons, que os dons haviam cessado com os apóstolos. E isso já havia uma tendência já do 2º para o 3º século, onde os dons já havia apenas memória deles. Não havia mais essa prática dos dons de uma forma vívida, como caracterizou os primeiros cristãos. Então isso vai entrando na história da igreja, a ausência dos dons como uma prática até normal. Você pega um exemplo aí já do 2º século, o montanismo, que foi um movimento de fervor espiritual, um movimento que buscava se aproximar da igreja apostólica. E esse movimento enfrenta uma oposição muito grande. Montano, evidente, tem muitos excessos e exageros em Montano, mas os historiadores da igreja, eu vou citar primeiro o Schaeffer e outros, não consideraram o montanismo como herege, o que na verdade introduz o montanismo como heresia é Eusébio de Cesareia, quando escreve a sua história da igreja, a história eclesiástica. Mas o montanismo ele é considerado como os pré-pentecostais. Hoje até um resgate histórico sobre o montanismo. Então, a obra de Montano está sendo reescrita por alguns historiadores. Eu tenho obra sobre o montanismo em inglês também já em português, que Montano teve uma contribuição muito grande para os carismas da igreja. E não é só teólogo da linha pentecostal que diz isso. É surpreendente de ver que até teólogos liberais, como Paul Killer, que foi um teólogo que marcou a história da teologia, com sua obra Teologia Sistemática em 3 volumes, ele diz na história do pensamento cristão, que quando a igreja suplanta o montanismo e considera um movimento periférico, um movimento heterodoxo, ela na verdade inibiu as manifestações dos dons espirituais. Ela perdeu com isso. Isso palavra de um teólogo liberal. Nós sabemos que os liberais, os teólogos liberais da corrente aí da Alemanha, a gente pode colocar Paul Tillich dentro disso, Rodolfo Bultmann e Karl Barth como neo-ortodoxo, que alguém chama neoliberal. Eles, principalmente Tillich e Bultmann, eles tiram os milagres, não creem nessas manifestações do Espírito, como caracterizava hoje os pentecostais caracterizam. Mas Tillich dá essa palavra, dizendo que a igreja institucional, ela freou um movimento espontâneo que era legítimo dentro da história da igreja.
a gente precisa trazer isso, porque Cox vai chamar também hoje como a era do Espírito. Se ele falou na era da fé, a era da crença, ele diz que esse século 21 está revivendo momentos e movimentos que são muito parecidos com a era da fé, que ele chama a era do Espírito, essa era agora, que é a era que marcou a explosão do pentecostalismo mundial. Sabia que os carismáticos pentecostais já são mais de 700 milhões no mundo? É muita gente. E esse movimento, ele tem deixado marcas profundas na história da igreja, que não é mais ignorada. Aí a gente pode ver até os sociólogos, muitos que não são nem evangélicos, que estudam a fundo a nossa história para saber qual é o segredo. O que está por trás desse movimento? O que fez ele grande? O que ele deu expressão a ele? O que fez ele ser notado? É o que tem chamado a atenção dessa gente. Então há algo no nosso meio que precisamos reconsiderar hoje. E quando nós falamos disso, nós precisamos estudar e nos aprofundar e até valorizar a nossa doutrina pentecostal, porque ela é a nossa marca, a nossa história. E quando nós falamos do pentecostalismo, nós falamos do mover do movimento do Espírito na história da igreja, na nossa história, na história dessa igreja aqui. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Amém, meus irmãos? Então é importante a gente introduzir dessa forma, falar do movimento pentecostal nesse contexto. Quando eu vou falar de batismo do Espírito Santo, precisamos entender essas questões, porque é profundamente importante. Eu coloquei aqui também algo que é importante nessa discussão, que está a ordem do dia hoje. A própria editora Vida Nova, que é a editora de tradição de igrejas históricas, de tradição batista, ela trouxe recentemente para dar palestra no Brasil Greg Kenner. Que é Greg Kenner? Greg Kenner é um carismático americano que crê na atualidade dos dons espirituais, e escreveu dezenas de obras que a própria Vida Nova está traduzindo. Ela traduziu agora a Hermenêutica do Espírito, a Mente do Espírito, que são obras espetaculares do Greg Kenner. E isso chama atenção, porque uma editora histórica tradicional está traduzindo obras de autores que se inserem dentro da tradição pentecostal. O que é um carismático? O que é um carismático? A gente vai entender o carismático dentro do conceito, do conceito de terceira onda, que é uma corrente americana que surgiu, principalmente, que deu muita força à expressão, ela foi John Wimber. John Wimber foi um pregador, que tinha um potencial espiritual muito grande até a sua morte em 1995, e deixou marcas profundas e influenciou gerações de pessoas de peso dentro da área teológica dos Estados Unidos. Citando o próprio Greg Kenner, que está dentro dessa tradição carismática, Jack Dirk, outro teólogo famoso, instrutor de mestrado, que está dentro da tradição carismática, que era batista. Então veja que o movimento carismático, e carismático aqui não é o mesmo sentido carismático brasileiro, renovação carismática católica RCC, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas carismático aqui são movimentos dentro da tradição pentecostais que dão lugar aos dons espirituais, embora não creia como a gente crê em determinadas particularidades da nossa crença, que nós devemos falar amanhã sobre isso. Mas na verdade esse movimento tem chamado a atenção, até de igrejas históricas, que tem convidado preletores dessa tradição, porque acreditam na continuidade dos dons espirituais na história da igreja. Então esse desejo ou esse interesse pela obra do Espírito Santo, ele está nascendo de novo, ele está voltando à tona dos debates. Porque as pessoas estão vendo que uma religião formal, as pessoas estão vendo que uma religião apenas que era uma herança do modernismo, de uma coisa filosófica, filha do iluminismo alemão, que priorizava a razão e tirava as emoções, esse tipo de fé
que a própria teologia liberal colocou como ordem do dia, não resolve e não satisfaz as nossas inquietações como ser humano. Então há uma volta, um desejo pelas coisas espirituais novamente. Então isso é importante, nós que temos essa herança pentecostal, essa tradição nossa bem forte, temos um documento desse sistematizado e podemos saber explicar a razão da nossa fé. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então é importante a gente trazer essas questões aqui. Então há se despertar. Eu falei de Wimber, eu vou contar até uma experiência aqui. Por que o Wimber, ele entra nessa área que é chamada terceira onda, um termo cunhado aí pelo Peter Wagner dentro dessa tradição. O Wimber, ele era um pastor, vamos dizer, normal. É um pastor de uma igreja até histórica. E ele disse que um dia chamou um jovem evangelista para pregar na sua igreja. E o jovem evangelista pregou e fez uma oração, e houve um movimento assim que o Wimber nunca tinha visto. Pessoas caíram no chão, né, e ele ficou impressionado. Ele disse: a minha reputação vai para água abaixo agora. O que as pessoas vão dizer? Que eu estou inovando, e ficou preocupado a ponto de não dormir a noite toda. E não exagerando, ele passou a noite acordado. E aí ele disse que de manhã, 6 da manhã, o telefone toca. É um amigo dele que morava em outro estado, ali nos Estados Unidos, ligou para ele e disse: John, eu queria falar com você. Isso é registrado no livro Quando o Espírito Vem com Poder, de John White, que foi um grande escritor da linha carismática também. E ele disse que o Wimber nessa hora atendeu o telefone, e o amigo dele disse: eu tenho uma palavra, o Senhor mandou, estava orando na madrugada, e o Senhor disse: ligue para John e diga essa palavra para ele. E John, eu não sei o que significa para você, para mim não tem sentido, mas o Senhor disse para eu dizer essa palavra para você. E ele disse: pois diga, meu amigo, eu estou ouvindo. Ele disse: aquilo era eu. O Wimber, a partir daí, entra num movimento do Espírito que chegou a impressionar milhões de pessoas. Olha que coisa interessante. Então esse desejo pela obra do Espírito Santo está revivendo, enquanto alguns pentecostais estão saindo, pastor, não estão valorizando como deveriam, aqueles que estão de fora estão desejosos de conhecer. Amém, meus irmãos? Então é preciso nós termos uma consistência doutrinária forte para falarmos dos dons espirituais. Amém? Quem está com o cremos aí aberto aí na página 165, levanta aí para mim ver. Olha que coisa bonita. Como é que diz o nosso cremo bem no começo? Você pode interagir comigo? Cremos. Até aí tá bom. O batismo do Espírito Santo, cremos e professamos e ensinamos que o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder. Amém, meus irmãos? Vocês já viram isso? O batismo do Espírito Santo é o quê? Todo em uníssono é um revestimento. Diga comigo, é um revestimento. Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem toda uma tradição por trás apenas dessa expressão revestimento de poder. Eu disse que, bem cedo, pegando aí a palavra do Herbert Cox, a era da crença esquece o sobrenaturalismo que vai ressurgir na era do Espírito. E nós vamos aqui entender que isso é muito importante para nós. Nós somos inseridos dentro da tradição armínio-wesleyana. Nós temos uma herança armínio-wesleyana de Jacó Armínio, teólogo holandês, que nasceu em Woerden, e de John Wesley, que foi quem deu expressão ao arminianismo. Se não fosse Wesley, talvez nós saberíamos pouco sobre Armínio.
Wesley foi que, com o grande ímpeto evangelístico que tinha, espalhou essa doutrina pelos Estados Unidos e acabou influenciando outros movimentos. Pois bem, essa expressão revertimento de poder, ela tem uma gênese como doutrina que dá identidade aos pentecostais. Wesley, ele não era tão enfático na questão da pneumatologia, na questão, uma ênfase dele era mais a cristologia, ou a eclesiologia também. São doutrinas que aparecem muito nos seus escritos. Wesley foi um teólogo metodista, estudioso, formado em teologia em Oxford, um perito, até estudioso de línguas bíblicas, um gigante. E ele começa a estudar a palavra e vê a necessidade de uma vida mais profunda, de uma santificação mais viva na vida do cristão, que vai entrar na tradição wesleyana como um segundo estágio, como algo que a gente alcança pela graça de Deus. É importante isso, porque a gente fala da nossa herança wesleyana e desconhece às vezes a própria história. O Wesley tinha um amigo chamado John Flotte. Flotte foi quem começou a estudar e, vendo pela palavra de Deus, Flotte vai chamar essa experiência, esse segundo estágio de revestimento de poder, de capacitação. Ele vai mostrar que o crente mesmo, depois de regenerado, precisava passar por uma experiência de capacitação do Espírito Santo. Isso vai crescendo. Tolo de Dayton, que é um teólogo americano, a Carisma está traduzindo o livro dele agora, que é Theological Roots of Pentecostalism, que é um livro espetacular. Esse livro ele vai mostrar a gênese da nossa herança teológica, raiz teológica do pentecostalismo. Então a nossa herança vem através desses gigantes que viam que tinha algo mais na experiência cristã. E isso é importante. Então Flotte traz isso, e há documentos no próprio livro do Dayton, mostra isso, esse distintivo que ele vai trazer. E isso vai crescendo e entra nos movimentos nos Estados Unidos, que a gente chama de movimento holiness, movimento de santidade. Esses movimentos são movimentos periféricos. Lembramos que nesse período a igreja institucional americana, ela está secularizada, a maioria. A maioria tinha aderido à teologia liberal alemã, que não crê em milagres, não crê na atualidade dos dons, não cria. E essa igreja está matando instituições todas. Essa teologia, essa crença está matando igrejas e instituições nos Estados Unidos. E esse movimento de santidade, de busca por avivamento, pela segunda bênção, pelo revertimento de poder, ele vai crescendo. Ele vai crescendo pelas periferias. Veja como é as coisas. E há nesse contexto teólogos famosos que defendem uma segunda obra da graça, que são chamados teólogos da segunda bênção. E aí a gente cita o R.A. Torrey. Torrey foi um teólogo que escreveu um livro chamado Batismo no Espírito Santo. Esse livro dele, já tem tradução em português, ele mostra que há uma diferença entre regeneração e capacitação, entre ser salvo e ser capacitado. Torrey escreve isso, e ele é amigo de Dwight Lyman Moody. Moody causou uma revolução na teologia americana,
que foi um avivalista, e Moody acreditava nessa capacitação. Eu tive recentemente na cidade de Northfield, que foi a cidade que Moody nasceu e morreu, visitando a casa dele lá. E fui até o memorial em Boston, onde ele aceitou Jesus em 1825, quando ele aceita Jesus. Ele aceitou Jesus, um jovem de 17 anos, através do ministério de Kimball, e se torna uma explosão evangelística. Mas o que faz a diferença na vida dele é uma experiência que ele tem em 1871 na cidade de Nova York. Ele diz isso nas suas obras. Ele diz que foi revestido de poder. Ele recebeu uma capacitação. E há biógrafos, embora a história não registre com Moody, mas há fatos de pastores que acompanharam ele, que quando Moody pregava, havia explosão em línguas estranhas. Você está entendendo o mistério, irmão? Que glorifica o nome de Jesus. Então a nossa história é muito rica. Então Moody, ele incendeia a América. Incendeia a América, porque ele resolve, meu Deus, essa experiência eu não posso nem expressá-la com minhas palavras. Algo profundo, ele diz. E o próprio Torrey, que era mais teólogo, era culto, diz que o segredo da vida de Moody era o poder do Espírito Santo. Então há na teologia esse distintivo da nossa história, desse batismo de capacitação. Que glorifica o nome de Jesus. Então o Espírito é visto como capacitação. Isso já dentro do movimento dos avivalistas da segunda bênção. Isso é importante a gente falar. Quando a gente fala em capacitação, por quê? Eu vou falar sobre isso. Porque geralmente as igrejas históricas, quando fala em igreja histórica, fala mais de igrejas batistas, igrejas que não se pentecostalizaram. Porque o movimento pentecostal em 67, ele atingiu dezenas de igrejas históricas também. Surgiu várias igrejas, Batista Renovada, Metodista Renovada, Presbiteriana Independente, que tiveram experiências pentecostais. Mas as igrejas históricas, elas leem a teologia pentecostal, o livro de Atos, com os óculos ou através de Paulo, e vão ver o Espírito mais nesse aspecto da habitação, que Paulo trabalha o Espírito como habitação do cristão. A gente vai ver isso. Agora a teologia pentecostal, que é mais loucana, está mais no livro de Atos, trabalha com a perspectiva da capacitação. E é importante a gente trabalhar isso, porque um conceito equivocado, divulgado principalmente por John Stott, um teólogo anglicano da Inglaterra, em 1974 ele escreveu um livro chamado Batismo e Plenitude. Nesse livro ele vai falar da diferença de batismo para a plenitude do Espírito e cria alguns artifícios teológicos. Por exemplo, ele diz que nós não podemos buscar nas narrativas aquilo que é doutrina. Tem que buscar a doutrina, diz ele, nas partes didáticas da Bíblia, que seriam as epístolas. E isso cresce dentro da tradição protestante. E Lucas é relegado a segundo plano dentro da teologia. Até que em 1970, J. Marshall, que foi um teólogo metodista, escreve um livro chamado Lucas, historiador e teólogo. Marshall vai dizer que Lucas foi um teólogo que escreveu a história. Já mudou. O que ele está dizendo com isso? Lucas também produziu teologia. Veja que Marshall não estava dentro da tradição pentecostal. Isso é importante para nós, porque mostra que nós pentecostais estamos pisando em solo seguro. Nós temos doutrina bíblica, nós temos não só experiência, mas nós temos fundamentos na palavra.
Esse livro do Marshall também está sendo traduzido. Então Marshall influenciou outros com essa perspectiva que não podemos ler Lucas apenas como uma narrativa de fatos sem cunho teológico, que Lucas, quando escreveu, queria ensinar teologia. Olha que coisa interessante. Aí surge um teólogo canadense, que está sendo traduzido o livro dele, Roger Strostadt, escreveu Charismatic Theology de Saint Luke, que é a teologia carismática de Lucas. Essa obra é espetacular. Essa obra Strostadt vai trazer para nós exatamente isso e libertar a teologia pentecostal dessa armadilha hermenêutica que ela tinha sido colocada por teólogos históricos, porque tinham desclassificado Lucas como teólogo. Como defender doutrinariamente a nossa fé se nós não temos fundamento? Opa, Lucas produziu teologia, não podemos ler Lucas com os olhos de Paulo, como não devemos também ler Paulo apenas com os olhos de Lucas. O que quer dizer? A Bíblia, ela é inspirada, tanto as cartas de Paulo como o Evangelho e o livro de Atos também. Nós não podemos, como o Stott foi acusando, e eu acredito que o Menzies tinha razão quando diz isso, é que Stott criou um cano dentro do cano, dois canos, quando ele divide a parte de Atos como apenas narrativa e a parte das epístolas como parte didática. Então hoje é uma corrente teológica de Stott, foi abandonada. Teólogos, hoje a própria editora Thomas Delson lançou um livro agora de interpretação bíblica, introdução à interpretação bíblica, são 3 autores principais. Essa obra vai mostrar que as narrativas bíblicas, elas têm um conteúdo doutrinário fortíssimo. Escute isso. Exemplo é que Paulo usa as narrativas do Gênesis para ensinar doutrina nas suas cartas. Você pode glorificar o nome de Jesus? Porque os pentecostais, irmãos, estavam desarmados. Nada disso, nós temos fundamentação na palavra de Deus. Por isso temos nossa confissão de fé. Você pode até entender o que eu estou falando. Se eu tiver muito depressa, pastor, desacelera aí e fala mais devagar. Amém, meus irmãos? Então veja que nós estamos aprendendo isso. É evidente que a hermenêutica pentecostal, ela tem estágios. Ela tem o que nós chamamos estágio formativo, que eu coloquei também, citando Arthur, que é um autor americano, o estágio moderno e o estágio contemporâneo. Então a nossa teologia hoje, hermeneuticamente, ela é bem fundamentada. Bem fundamentada. E é tão bom quando nós temos consistência doutrinária. Crente que não tem convicção doutrinária, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, ele é frágil. Eu conheço crente que tem medo de testemunho de Jeová, mais do que o diabo tem na cruz. Dobra esquina quando vê o testemunho de Jeová. Porque o testemunho de Jeová não vai para a rua se não decorar 80 versículos. E aí vai fazer pergunta que vai questionar a sua fé. Se você não tiver fundamento, vai se atrapalhar. Me lembro que uma vez encontrei uma testemunha de Jeová, e aí ele disse: como é que você prega que Jesus morreu, foi pregado numa cruz, ele foi pregado numa estaca? E é mesmo, pregado na estaca. Disse: foi. Do jeito dessa gravura aqui que tu está me mostrando, Jesus pregado assim, com um cravo aqui nas ruas, vai ser exatamente desse jeito. Disse: então vamos ler aqui a Bíblia, João 20, 25. Vamos abrir a Bíblia. Ele abriu. Tu me diz assim: você não vê o sinal dos cravos. Digo: onde é que tu guardou outro cravo? Ele está dizendo dos cravos. O grego diz tonhelon, plural, neutro plural. Dos cravos. Dos cravos é mais de um. Onde é que tu botou outro cravo? Tua figura só tem um cravo.
Esse rapaz não tinha visto isso. Eu vou voltar. Eu acho que já passou 15 anos e não voltou ainda, né? Para depois a gente conversar. Então nós não precisamos ter medo de nada, porque nós temos doutrina bíblica. E falando-se em tons espirituais, a gente precisa saber defender a nossa fé. Eu vinha lendo agora no avião o livro do reverendo Augusto Nicodemo, que eu tenho um apreço muito grande, um dos grandes teólogos do Brasil, embora nós estamos em polos diametralmente opostos, estamos em questões de muitas convicções. Mas um livro muito proveitoso, muitas coisas. Mais um capítulo sobre dons espirituais. Eu observo o cessacionismo e dizer que dons ficaram marcados para o período apostólico. Nossa tradição pentecostal, nossa experiência bíblica não permite a gente fazer, se conformar com a afirmação dessa forma. Nós temos uma tradição muito rica. Eu vou falar sobre dons espirituais amanhã. Quando nós estávamos elaborando esse cremos, um dos companheiros, um dos pastores da comissão, veterano, ele disse: José Gonçalves, vou te contar aqui uma experiência. No intervalo, ele estava nos intervalos ali da comissão, foram 2 anos, e aí, tomando café, ele disse: olha, aconteceu no meu estado que num culto no interior houve culto de oração, os irmãos orando, e aí, você sabe que os irmãos oram, se emociona, chora, fala línguas estranhas, mas uma daquelas pessoas do culto, o irmão, começou a falar em línguas de uma forma diferente, que a gente até então não era aquela forma que estava habituado a ver. E assim como era pastor, ele sempre fazia assim, pi, 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 e ficou aqui sem ninguém saber o que era. E terminou o culto, um cidadão que estava no final da igreja pediu a palavra, disse: olha gente, eu queria dar uma palavra no culto aqui de vocês. Disse: pois não, o que foi? Disse: olha, eu não sou evangélico, não sou crente, eu sou telegrafista. Esse rapaz falou em código Morse para mim. Ele disse que Jesus é o Senhor, é o Salvador, que eu preciso dele. E eu quero agora aceitar Jesus. Você levanta a mão para o céu da glória a Deus. Eu fico arrepiado quando falo essas coisas. Porque nós temos fundamentos na palavra e na experiência do Espírito. Nós não podemos negar aquilo que Deus tem feito em nosso mundo. Eu lembro que em 1994 eu acordei às 3 da madrugada, sangrando, uma doença pulmonar gravíssima, uma hemorragia, esvaindo em sangue. E minha esposa, quando acendeu a luz, se apavorou, começou a chorar, sem saber o que fizesse. E eu sufocado, morrendo, agora por mim. Eu sei que o Espírito de Deus tomou ela naquela hora. E ela falou numa linguagem espiritual que eu não sei o que ela disse. Mas eu sei que Deus entendeu que a hemorragia estancou na mesma hora. Você pode glorificar o nome de Jesus. Por isso que nós começamos aqui o cremos como um revestimento de poder. Pentecostalismo, Espírito Santo é capacitação. É fazer o que você não pode fazer. Eu estava lendo um livro de Joseph Fritz Meyer, Los Hechos de los Apóstoles, que é um livro em espanhol de um católico teólogo. Morreu com quase 100 anos, morreu agora. Um grande hermeneuta, eu admiro nessa área da hermenêutica. Aquele teólogo. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo era o motor do livro de Atos. Tira o motor do carro para receber anda. Tira o motor do caminhão para receber anda. Se tirar o motor, para. Se tirar o Espírito da Assembleia de Deus, ela fecha as portas. Mas se deixar o Espírito falar e conhecer a sua obra, conhecer o seu poder, conhecer a sua capacitação, conhecer a sua glória, você vai ver o que ele pode fazer.
o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Derramarei meu Espírito sobre meus servos e minhas servas. Lucas 24, 49, que diz: olha que coisa maravilhosa. Ficai na cidade até que sejais revestido de poder. Meus irmãos, não tenha dúvida, o crescimento das Assembleias de Deus, essa igreja é o que é, o tamanho que tem. Eu conheço o Brasil de ponta a ponta, fora daqui desse país. Só tem um segredo para isso, nós não podemos esquecer disso: o Espírito do Senhor. Há muita fumaça, como diz José Gonzalez, há muita espuma no meio dos pentecostais, eu acredito que tem. Mas como diz Dona Didi, nós não podemos anular a verdade, as experiências verdadeiras, por temor das falsas. As verdadeiras vão sempre existir. Se tem profecia falsa, mas tem a verdadeira. Quem glorifica o nome de Jesus. É uma capacitação. O falar em línguas é a evidência inicial desse batismo. Olha só. Pois há evidência, mas não somente a evidência inicial, há outras evidências com o fruto do Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte: por que Deus é soberano para escolher uma linguagem espiritual? Mas está na soberania dele. Ah, por que eu tenho que falar? Eu não pergunto para Jesus, para Deus. Eu só sei que quando eu fui batizado no Espírito Santo, estava falando em língua, para mim estava dizendo: Jesus, eu te amo, só que eu estava falando em línguas. Smith Wigglesworth, um dos maiores pregadores de cura do movimento pentecostal, que ressuscitou 23 mortos. Ele chegou na casa do pastor, ele não era pentecostal. Chegou na casa do pastor, procurou o pastor, a esposa disse: ele não está. Se eu vim receber o Espírito Santo, mas não quero as línguas não. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, mas não quero as línguas. Ele disse: meu filho, o pacote vem completo. Os caras, a luta dele, pastor, foi convencer o Smith a se ajoelhar. Quando ele se ajoelhou, que ela orou por ele. Ele disse que começou a gritar: eu estou limpo. Ele viu a cruz, o sangue descendo, e ele disse: eu estou limpo, limpo. Só que ele estava dizendo em línguas estranhas. Que coisa tremenda. Eita, glória a Deus. Então nós não podemos temer a verdade, porque tem uns artistas de púlpito por aí. Tem uma espuma no meio dos pentecostais. Não podemos negar que tem. Mas há o pentecostalismo verdadeiro. É isso que às vezes eu fico indignado quando bota todos os pentecostais por fosse farinha no mesmo saco. Você precisa encontrar os pioneiros. Eu estive pregando agora na cidade em Santa Catarina. Pastor, acontece, tem um sinalzinho, viu? Está no ponto parado, diga aí. Olha só, vou contar mais essa experiência. A gente vai ter um intervalo, né, pastor? Depois terminou, tá? Eu ministrei lá sobre a obra do Espírito Santo em Santa Catarina. E um irmão de uns 80 e tantos anos me procurou. Se eu queria contar algo que aconteceu comigo. E se eu tinha muita vontade de ser batizado no Espírito Santo. E aí ele disse que morando no Sudeste, no Sul, aliás, Santa Catarina, e assistindo um programa de um pastor lá em São Paulo pela rádio, naquele tempo, sabe, muitos anos atrás. Aquela zona era muito popular.
E ele disse que o pastor disse: irmão, vou fazer uma campanha para Jesus batizar no Espírito Santo. E ele disse: eu vou fazer também. Ele disse que acompanhou 15 dias de oração, todo dia. Aí disse: quando foi no último dia, ele amanheceu o dia, veio a vontade de ler a Bíblia, abriu a Bíblia e foi bem no versículo do cego de Jericó. Jesus perguntando: o que tu queres que eu te faça? E ele ficou com aquela palavra de manhã cedo. Quando foi de noite, era um programa de rádio. E ele foi escutar o missionário, o pastor que estava orando. O pastor orando disse assim: meus irmãos, tem um irmão me assistindo no outro estado da federação. Você amanheceu o dia, abriu a Bíblia e o Senhor perguntou: o que tu queres que eu te faça? Deus está dizendo: é teu agora. Eles que abriu a boca aí e se desmancou falando línguas estranhas. É tarde demais para dizer para mim que o pentecostalismo é falso. Para mim passou o tempo de saber que o Espírito Santo fala hoje ainda. Quem vai E é isso, eu estou contando aqui porque nós vamos ver o resumo. O batismo do Espírito Santo é distinto da salvação. É uma capacitação. Há vários termos usados. Já vamos falar sobre isso. Mas tudo significa a mesma coisa: é revestimento, é batismo. Eu não consigo ver as minúcias que o Stott tenta criar uma diferença de batismo, plenitude, um tem, outro não tem. Meu irmão, se você é batizado do Espírito Santo, vem, o pacote vem com tudo sobre você. Amém, meus irmãos? Então isso é tremendo a gente falar sobre isso. Por isso, meus irmãos, a nossa confissão de fé, com essa declaração de fé, até um nome que eu adaptei, sugeri, né? Ele colocou pelo documento que tem de inglês da Igreja de Deus. É importante como fundamentação doutrinária. Infelizmente, há um enfraquecimento, um arrefecimento na questão doutrinária nas Assembleias de Deus, porque muitos não valorizam até a educação, o discipulado na escola dominical. E nós somos fundamentados a partir do nosso discipulado. Valorizar a EBD, aprender a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus mostra esse diferencial que nós estamos falando aqui, do Espírito Santo. Quando ele desce, ele vem. Ele vem. O que nós precisamos de muitos irmãos é saber que estudar a Bíblia não vai desviar ninguém. Irmão que, irmão, você está estudando o quê? Teologia, irmão, que negócio de gia. É evidente que tem um lado negativo nisso. Tem pessoas que estudam, crescem a cabeça e o coração fica pequeno. Mas quem ama a Deus não vai deixar a cabeça crescer. Vai ser, como dizia João Wesley, a religião do coração. Você vai ter uma doutrina firme que vai dar fundamentação à sua fé. E você vai ser mais crente ainda. A teologia me faz mais crente. Eu vejo pessoas que se formou em filosofia, você diz: eu estou mais crente agora. É do veneno que se extrai o soro. Para você combater uma herésia, tem que estudar a heresia dele. Para você combater uma filosofia errada, tem que estudar a filosofia do filósofo. Não é perigo. É humildade buscar a palavra do Senhor. Pois bem, apenas retomando o início da nossa primeira parte, e para que não fique nenhuma dúvida, eu quero dar algumas
explicações que são necessárias sobre algumas distinções dentro da teologia pentecostal. Nós precisamos diferenciar que a gente chama pentecostalismo clássico, que é o maior ramo do pentecostalismo, mesmo o tronco, que as Assembleias de Deus faz parte. Esse movimento ele nasce a partir do movimento de Charles Fox Parham, em Topeka, nos Estados Unidos, no estado do Kansas, Escola Bíblica Bethel, em 1901, quando um grupo de estudantes, liderados por Parham, busca aquilo que eles achavam que estava faltando na igreja em seus dias, que era vigor, vitalidade. E eles estudam durante alguns dias o livro de Atos. Parham se ausenta, depois de 3 dias ele volta, e os estudantes, cerca de 40, diz que tinham encontrado o segredo da igreja primitiva, já que o estudo era baseado no livro de Atos. E eles disseram que era o batismo no Espírito Santo. E aí, uma crente de nome Agnes Nevada Azema, ela pede que o próprio Parham imponha as mãos nela, porque ela leu Atos 8, sobre imposição de mãos, e ela cria que iria receber a experiência pentecostal. De fato, ela foi batizada no termo pentecostal clássico, no Espírito Santo, e passou cerca de 3 dias falando línguas estranhas. Dizem que chineses que estavam presentes identificaram até o mandarim, que é uma língua que se leva 10 anos para aprender, e ela estava falando naquele dia. E depois do movimento de Parham, em 1901, um dos seus alunos, William Joseph Seymour, ele vai para a cidade de Los Angeles, na Califórnia, e lá ele não é bem recebido em uma das igrejas, e ele abre um trabalho, um estábulo. O púlpito dele primeiro foram 10 caixas de sapato empilhadas, e ele pregou a palavra de Deus, e ali houve uma explosão de línguas, de manifestações espirituais, a ponto de chamar a atenção até da imprensa, e foi noticiado nos jornais de Los Angeles no tempo. Esse movimento liderado por Seymour, ele tem uma repercussão mundial, atrai atenção até da Europa. O pentecostalismo ele se estende de uma forma impressionante, isso chamado movimento pentecostal clássico. Então o que o movimento pentecostal clássico pregava, ensina e ainda crê? É que as línguas são a evidência do batismo do Espírito Santo. Esse é o principal diferencial do Parham. Parham traz isso da sua análise da Bíblia. Ele era metodista, de tradição metodista, e ele divulga essa crença, que é levada por Seymour também. Depois Seymour tem divergências com Parham, por questão pessoal, de liderança. O próprio Parham teve algumas dificuldades, e o Seymour se distancia dele. É um detalhe que a gente pode falar em outra palestra. Mas o certo é que fica esse distintivo no pentecostalismo clássico, que é essa herança que vem do movimento Holiness, movimento de santidade, de linha wesleyana, e que deságua no movimento da Rua Azusa, a Rua Azusa 312. Hoje tem um pequeno memorial ali naquele lugar. Então o pentecostalismo clássico é esse movimento que nós fazemos parte. Em 1967, surge nos Estados Unidos um movimento carismático americano. Não é a renovação carismática católica, vou falar nela.
Mas surge o movimento carismático americano, que é as chamadas igrejas de linha neopentecostal. Essas igrejas, elas surgem ali no contexto americano, né, que abrange várias igrejas históricas, esse movimento carismático. Isso é bem detalhado no livro de John Chalio, que Eles Falam em Outras Línguas, The Spirit of the Tongues, né, que é um livro bem conhecido aí da nossa tradição. Então, esse movimento carismático dentro das igrejas evangélicas atinge várias igrejas, inclusive igrejas episcopais, né? Tem um livro do episcopal Ivan News chamado Às 9 horas da manhã, quando aquele líder episcopal tem uma experiência com o Espírito Santo, e muitas igrejas é atingida no mundo todo. A própria renovação carismática católica vai surgir nesse contexto, quando dois membros do catolicismo, lendo a cruz e o punhal de Dave Wilkerson, e o próprio livro Chalio que eu acabei de falar, Eles Falam em Outras Línguas, eles se convenceram da experiência. E os biógrafos, os historiadores vão dizer que havia uma legitimidade no movimento carismático até então. Eles queriam levar essa experiência para dentro da igreja. Eu escrevi isso num artigo que hoje faz parte de um livro da revista Defesa da Fé do ICP, sobre essa mudança de eixo na renovação carismática. Então esse movimento começa a ganhar força. Em 1974, a Igreja de Roma assume as rédeas desse movimento e dá a identidade que ela quer ao movimento. O movimento é desconfigurado, passa agora a colocar Maria como centro do movimento também. Eu tenho literaturas do cardeal Sven, que é um cardeal belga, que ele tenta conciliar essas duas, a tradição pentecostal com a carismática. A gente vê um ranço mariano já muito grande. E há livros que eu cito ali, onde autores carismáticos da renovação carismática católica, RCC, que não deve ser confundido com o movimento carismático evangélico americano, que eu vou chamar aqui a terceira onda depois. Essa RCC, há livros dele, eu cito, inclusive no livro meu, Defendendo o Verdadeiro Evangelho, onde ele diz assim: uma das provas do batismo do Espírito Santo é uma profunda veneração por Nossa Senhora. Aí não dá para a gente aceitar. Não dá para a gente aceitar. O movimento, ele perde aquela identidade pentecostal que tinha. Para você ter uma ideia, os primeiros carismáticos católicos, eles eram chamados católicos pentecostais. Há um livro escrito de autores com esse título da renovação carismática católica. Mas eles perdem essa identidade. Hoje, os líderes da carismática no Brasil tem nada a ver mais com aquela herança pentecostal do início. É um movimento que está a serviço ou da ideologia ou da crença católica majoritária mesmo. Então, essa é a diferença que nós queremos fazer. Quando eu falei movimento carismático em solo americano, dentro da terceira onda, se distingue de nós pentecostais. Eu citei aqui o Rick Kenner, e há muitos outros. Eles creem na atualidade dos dons, mas não acreditam que as línguas sejam a evidência do batismo do Espírito Santo. Pastor Zé Gonçalo, qual a diferença? A principal diferença do movimento carismático evangélico americano, que está se mundializando, cresceu muito, e tem muita gente, até de igreja histórica, que admira e até já aceita, que eles creem na atualidade, na continuidade dos dons do Espírito Santo, e até exercitam, mas não creem que seja evidenciado pelo falar em línguas. Essa é a diferença de nós para a terceira onda ou para o movimento carismático. Mas há autores carismáticos, como o próprio Jack Deere, que seguia John Wimber, que exercitam dons espirituais que a gente fica maravilhado
da forma como eles operam e escrevem sobre dons espirituais. A CPAD traduziu um livro surpreendido pelo poder do Espírito, há alguns anos atrás. Acho que os mais velhos, como eu, têm esse livro. Né? Esse livro é do Jack Dick, é da linha da terceira onda, ou movimento carismático evangélico americano. Tem outras obras, viu, irmão? Eu queria trazer essa palavra aí apenas para esclarecimento, tá bom? Pois bem, os pentecostais clássicos dizem: o falar em língua é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois há evidências contínuas da presença do Espírito, especial do Espírito, como fruto do Espírito, e a manifestação dos dons. Aí está na página 165 ainda, né? Então esse é o distintivo ainda dos pentecostais clássicos. Pois bem, nessa parte doutrinária que nós vamos tratar agora, já vimos mais aqui essa parte, contextualizei a experiência pentecostal no primeiro momento, para a gente ficar mais à vontade nessa questão doutrinária agora. Primeiro ponto diz assim: o batismo do Espírito Santo é distinto da salvação, que eu já falei. Olha, isso lendo o Atos dos Apóstolos é impossível negar. É impossível negar. Autores, o próprio H.E. Dina, que é um exegeta, autor de uma gramática grega famosíssima, manual de gramática grega, ele fez a exegese em Atos. Eu me admirei da exegese dele, que ele não é pentecostal, mas é exatamente o que nós pentecostais dizemos. São experiências distintas, uma experiência de regeneração, a outra de capacitação. Primeiro nós somos regenerados, somos capacitados. A gente vê que biblicamente é difícil, pelo livro de Atos, a gente dizer que os apóstolos, os discípulos, crentes não eram regenerados, que eles eram, mas foram capacitados no Pentecostes. E o Pentecostes que aconteceu aí no dia de Pentecostes, por isso tem esse nome, mas os fenômenos do Pentecostes vão se repetir. Por isso essa questão de dizer que o Pentecostes é um evento histórico, no passado não se repete, é insustentável diante da leitura de Atos. A gente vai, por exemplo, para Atos 8, quando Filipe vai a Samaria, e ali ele prega a Cristo, mas ficou faltando alguma coisa. Lucas diz bem claro, de uma forma bem didática, que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Receberam a palavra, eram crentes. Eu já vi autores de tradições históricas tentando dizer que esse pessoal não era crente. Era crente, está na Bíblia. Receberam a palavra, mas faltava essa segunda experiência. Chama os apóstolos em Jerusalém, vai para lá. Quem que vai para Samaria? Pedro e João. E aí a Bíblia diz: chegando lá, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, que está subentendido aí uma capacitação. Lucas, ele deixa subentendido coisas que ele já disse antes, ele não repete. Por exemplo, há vários lugares que nunca diz que pessoas foram batizadas, mas quando ele já falou isso, muitos lugares não cita mais batismo em água. Nós não podemos deduzir que essas pessoas não foram batizadas em água. Ele já deixou subentendido atrás que essas pessoas que aceitaram Jesus foram batizadas em água. E aqui em Atos 8 ele não menciona as línguas, mas ele diz que Simão viu. O que é que Simão viu? Simão viu. Os comentaristas antigos, interessante como essa tentativa de negar a evidência dos Pentecostes em Atos 8, ela é mais moderna, majoritariamente mais moderna, a partir do movimento pentecostal clássico. Eu tenho dois comentários bíblicos antigos, o próprio Peter Warren, que a CPAD traduziu, eu tenho ele em inglês, a versão em português manteve, onde ele diz: aqui está subentendido que eles falaram em línguas. Pega um comentário de John Gill,
1852, Meteor em 1828, surgiu em 1852, 6 volumes. Ele diz aqui também houve dons espirituais, manifestação de línguas e profecias. Porque Lucas deixa a gente entender assim. É a leitura natural que se faz do texto. E o texto, a boa exegese vai nos dizer que há um significado. Pode ter várias significâncias, mas há um sentido que o autor quis transmitir. É essa que está lá. É uma capacitação. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. Então, é distinto sim da salvação. Olha, eu aceitei Jesus nas Assembleias de Deus no dia 23 de março de 1983, numa quarta-feira. Eu fiquei na Assembleia de Deus 7 anos. Para mim, eu via meu irmão falando língua, mas eu achava que estava. Lemos algumas literaturas de algumas. Tinha uns parentes da Igreja Batista e nós estávamos convencidos que também já era batizado no Espírito Santo e estava bem na vida. Mas teve depois de 6 anos depois. Aí eu comecei a pensar, eu preciso de alguma coisa aqui. Eu vendo aqui na palavra de Deus. Tem uma experiência aqui. Eu orei, não demorou muito, pedindo ao Senhor. E um dia, numa quarta-feira também, estava orando na igreja com os irmãos, e o Senhor me encheu do Espírito, e línguas fluíram da minha boca. Eu não posso minimizar o valor das línguas, irmão. Quem minimiza o valor das línguas estranhas, ou é ignorante ou não sabe o que é. É evidente que há uma distorção de pregadores que usam o microfone para passar meia hora falando língua estranha e não interpreta. Está errado. É errado. As línguas, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Vou falar mais sobre isso. Aqui a gente vai falar hoje, que tem um item sobre isso. Mas as línguas, elas têm prioritariamente um lugar na adoração. É evidente que ela não se limita a isso, nós vamos ver. Eu lembro que em 1993 eu estava orando, tempo central da minha cidade natal. Eu queria, Senhor, funcionário público, trabalhar na esfera federal, tinha vontade de pregar a palavra de Deus, não queria ser pastor nem pelo amor de Deus. Um dia um presbítero disse que eu ser pastor, quase que eu brigava com ele, e o bichinho estava inspirado por Deus. Deus estava nele, viu? E eu estava orando para o Senhor me falar sobre isso. Eu fui tomado ali naquele culto de algo tão profundo, comecei a falar em línguas, e dentro de mim o Espírito de Deus me deu a interpretação: se eu tenho uma aliança ministerial com você. Meu Deus, quem vai dizer que isso é mentira? Não era nada da minha mente, era uma obra do Espírito Santo. Tem essa dimensão das línguas também, tem que ignorar. Nós vamos falar sobre isso. Mas minimizar o valor da linguagem espiritual é um equívoco. Você pega o livro de Jack Hayford, da Igreja Quadrangular, um grande teólogo e pastor dos Estados Unidos. Pega o livro dele chamado A Beleza da Linguagem Espiritual. O Jack Hayford está mais dentro da tradição da terceira onda, nesse aspecto, onde ele diz que o batismo do Espírito Santo seria mais uma provisão do que uma prova. Ele não está preocupado tanto com essa questão da prova, mas da provisão. E conta dezenas de experiências sobre eu falar em língua na própria vida dele, como no ministério, que chega a impressionar. É coisa tremenda. Coisa maravilhosa.
gente precisa entender isso para que a gente não perca essa beleza dos dons espirituais. O ornamento da igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Que coisa tremenda os dons espirituais. Estou fazendo uma tese de mestrado em Elias Eliseu, que eu vou pegar como paradigma de uma genuína experiência carismática. Porque impressiona a vida daqueles dois profetas sobre dons espirituais. E a gente precisa trabalhar isso. Então, é uma experiência distinta da salvação? Sim. É uma capacitação? É. Se a gente entrar na nossa história, na nossa literatura, a gente vai ver o antes e depois de gigantes espirituais, depois da experiência pentecostal. É algo que faz a diferença. Eu tenho um livro chamado A Porção Dobrada. Eu escrevi 12 livros pela CPAD. E um deles é A Porção Dobrada. Eu conto algo que aconteceu comigo, muito íntimo. Eu conto aquele livro não para chamar atenção, mas para compartilhamento. Eu ainda bem no início dos carismas dos dons espirituais, eu leio a história de Elias Eliseu, que fala em porção dobrada. Eu disse, sabe que eu vou pedir esse negócio para mim? Essa porção dobrada? Sabe do que era? E eu comecei a orar sobre isso. Em 1991 fui para Belém do Pará. Assisti uma festa, eu acho que era 75 anos de pentecostalismo, uma coisa assim. E tinha um missionário, um pregador que já partiu para o Senhor há alguns anos, chamado Bernard Johnson. Pregava muito. Segundo o dicionário do pentecostalismo, na edição em inglês, diz que ele levou a Cristo 2 milhões de pessoas. E eu tinha visto ele pregar. Um dia eu fui ao estudo de manhã, terminou o estudo, ele ficou na frente ali da igreja grande Belém, os irmãos conhecem alguns, e eu fui até lá, debaixo do missionário. E aquela voz rouca de pregador de cruzada. Disse, sim, meu filho. Eu queria que o irmão orasse por mim. Só que isso. Disse, muito bem, meu jovem, vamos orar. E eu me ajoelhei, quando ele botou a mão no meu ombro, ele disse, Senhor, está passando dobrado a esse jovem. Jesus. Quem disse para ele? Voltei para a minha cidade. Um colega meu, filho de juiz, que foi viciado em droga, era terrível, teve uma experiência com Deus tremenda que Deus usava. Me convidou um dia para passar um dia no sítio da avó dele orando lá com ele. Passamos um dia orando, lendo o livro de Provérbios, bebendo um suquinho de laranja, mas sem comer nada. Lá para as 3 da tarde, ele teve uma experiência com Deus tremenda, e esse dia ele veio para mim, e ele dizia que o anjo do Senhor está aqui, e ele começava a dizer, dando características, eu fiquei, ele está vendo alguma coisa mesmo? Eu não estava vendo nada. Ele disse, José, está indo na tua direção com a espada de fogo, aí que eu fiquei apreensivo. E ele se tocou, aí eu senti. Fazia tempo que eu não falava em línguas, eu explodi falando em línguas. Aí ele olhou para mim e disse, ele colocou 2 porções no teu espírito, uma maior, outra menor. E o Senhor me disse, tu vai pregar a palavra e vai ensinar. A maior porção é o ensino. Você levanta uma porção da glória a Jesus? Nós não estamos falando de coisa fictícia. Nós estamos falando de algo real, de uma experiência tremenda que faz a diferença na vida da igreja. É o Espírito do Senhor. Quem glorifica o nome dele? Deixa eu dizer um mistério para os irmãos. Eu estava com o Fábio, cadê o Fábio? Cadê o Fábio que eu vou pegar? Mas Fábio, olha aí, quando eu cheguei aqui, olha por nós. Quando ele orou, eu senti que Deus ia falar desse culto aqui. Me lembrei do Deus Wilson. Quem já ia falar do Deus Wilson aqui? Eu tive o privilégio de assistir culto 2 vezes na igreja de Deus Wilson nos Estados Unidos. Um profeta.
E ele disse que toda vez que Deus ia usar ele se arrepiava. É um mistério. Nem todo arrepio é o Espírito Santo. Você está arrepia de medo, com medo de cobra, medo de cavalo, cachorro. Mas existem os mistérios de Deus. E glorifique o nome de Jesus. Nomes e expressões eu até já falei aqui, só resumindo. Há um leque muito grande de nomes para essa experiência. Na verdade, o linguajar é amplo porque a experiência é muito rica. Mas o verbo grego plerol, que é encher do Espírito Santo. É um batismo, é um enchimento, é uma capacitação, é o poder de Deus que é derramado sobre nós. Amém? Isso é tremendo. Louvado seja Deus. Então, aqui a nossa declaração de fé dá alguns detalhes técnicos sobre o uso da preposição. Uma parte mais técnica que a gente, quando escrever essa declaração, procuramos ser bem sintético nessa, para não ficar um texto pesado. Mas que os irmãos que tiveram menos acesso ao ensino formal pudessem entender o que a gente escreveu. Por isso a linguagem está bem simples. Pois bem, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é um evento que chamamos de batismo do Espírito Santo. João Batista anunciou ser o Senhor Jesus, aquele que batiza com o Espírito Santo. A preposição grega para batismo é em, traduzido em. E por isso que nós empregamos batismo no Espírito Santo, da mesma forma que fazemos para a expressão batismo em água. A Almeida atualizada traduz com em, ficando assim a tradução, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Fraseologia similar aparece em Mateus 3,11. Então veja que é essa diferença, essa anotação. Aí João Batista batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu fiz um artigo uma vez explicando essa questão do batismo do Espírito Santo e com fogo. Depois a gente volta sobre isso. A descida do Espírito Santo, diz na página 167, 2 sinais sobrenaturais antecederam imediatamente o advento do Espírito. Ou seja, seu derramamento são eles: som como de um vento veemente e impetuoso, e as línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Esses sinais anunciavam a chegada de alguém muito importante, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para inaugurar a igreja, iniciando assim a sua jornada histórica. Meus irmãos, é o diferencial da igreja primitiva. É o que eu disse aqui, citando Joseph Fitzmyer. É o motor da igreja. Eram sinais particulares que não se repetiram posteriormente nos batismos do Espírito Santo subsequente, pois se tratava de um evento solene e único, que marcou o início de uma nova dispensação. Mas as línguas vai acontecer. Atos 10:46, 19, de 1 a 6. Muitas vezes a gente sente essa ausência das epístolas de Paulo falando sobre isso, mas Paulo escreveu para uma igreja capacitada. Presta atenção que Paulo chega em Éfeso, capítulo 19 de Atos, perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Ele notou que havia alguma coisa que estava faltando. Não, nós não sabemos nem se o Espírito Santo está sendo dado, a tradução mais fiel. E aí vocês creem em quem? No batismo de João, que era introdutório. Aí Paulo batiza eles em água, e aí olha, ainda tem um negócio aí. Depois que ele se tornaram crente, é batizado em água, aí é que ele impõe as mãos e vem sobre ele o Espírito Santo, e aconteceu o quê? Tanto falava em língua como profetizava. Está vendo aí a sua sequência de novo? Negócio impressionante, não é mesmo?
Então, é isso que a gente precisa entender. A descida do Espírito Santo que eu acabei de falar. Alguns teólogos, o próprio Horton, que identifica o batismo do Espírito Santo como, aliás, como o João batizou com água, mas eu batizo com o Espírito Santo com fogo, quando ele cita lá Jesus, a profecia de João, vamos dizer assim, eu batizo com água, mas vem aquele após mim que é mais poderoso, que eu não posso correr na sandália, ele batizará com o Espírito Santo com fogo. Majoritariamente na história da igreja, os intérpretes, eu fiz uma pesquisa sobre isso, eles dizem, eu creio e concordo com ele, e o que os pentecostais clássicos pregavam, ensinavam. Uma experiência só, o batismo do Espírito Santo e com fogo. Como no Pentecostes. Você vai ver referências do próprio John Gill. Os autores antigos vão mostrar e fazer referência a isso, desse batismo de fogo. Nós não estamos errados na usar essa expressão. Estamos corretamente dentro do exegese sadia da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então, coisa maravilhosa. E a extensão da promessa? O derramamento do Espírito veio como um sinal específico, o falar em línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só, é um equívoco a pessoa tentar falar em línguas sem ser primeiramente cheio. Quem capacita a falar em línguas é o Espírito Santo. Não é torcer a língua e dizer palavras sem sentido, não, é a inspiração que vem. Isso é maravilhoso. Glória a Jesus. Então é isso que a gente precisa. E essa promessa, como está aqui na nossa declaração, ela abraçou a todos. Todos. Essa palavra todos é muito significativa, porque ela é extensiva e inclusiva ao mesmo tempo. Não é a experiência a 2, 3, mas a todo o corpo que estava ali. Irmãos, quando a gente estuda a doutrina pentecostal, e se há as condições bíblicas exigidas, que é a comunhão, a santidade, o quebrantamento, a vida cristã, os dons espirituais não são difíceis de ser encontrados. Então a gente precisa entender isso. E aí diz aqui, essa experiência repete-se na vida da igreja, porque os ouviu falar em línguas e a magnificar a Deus, Atos 10, 46. E veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava, Atos 19, 6, eu estou na página 167. Então isso vai... Os primeiros pais da igreja falam dessa experiência pentecostal que acontecia nos seus dias. Há livros que estão sendo traduzidos agora, os pentecostais tiveram interesse em pesquisar sobre isso. Gary McGee tem uma série o Burger, aliás, de comentários que fala dessa historicidade dos dons espirituais. A Carisma acabou de traduzir um livro sobre os dons do Espírito Santo na história da igreja. E é preciso a gente entender que esses dons se manifestaram. O que mais? E a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, se nós somos ensinados corretamente e temos esse desejo, porque Lucas, a teologia carismática de Lucas é bem interessante. Lucas diz assim: o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Está na Bíblia. Está na Bíblia.
Quando a gente aspira, e Paulo vai falar isso, desejai os dons espirituais, aspirai os dons espirituais. Quando a gente aspira aos dons espirituais e busca esses dons começam a se manifestar. Eu já fui surpreendido com a manifestação dos dons. Uma vez eu estava pregando na cidade do Piauí chamada Coivaras. Coivara, o que é uma coivara? Vocês não conhecem? O que é uma coivara? Rapaz, tem muita gente que não conhece. Da roça, né? Se queima um roçado no interior e o mato que não queima, fica aqueles garranchos, aquelas coisas, você junta e faz uma coivara para tocar fogo. Eu fui pregar na cidade, chamado Coivaras. Era um culto evangélico, o pastor reuniu 60 descrentes naquele culto. Zé, traz uma palavra, tu vem na minha cidade pregar, isso há muitos anos. Eu nem pastor não era. E aí eu veio na minha mente pregar sobre Isaías 44, derramarei água sobre o sedento. E preguei de 15 a 20 minutos. Pregando, de repente veio na minha mente, olha, aqui tem um casal, comecei a dizer, aqui tem um casal, o senhor falou isso para sua esposa hoje na sua casa, e comecei a contar detalhes daquele diabo do casal, e como se alguém estivesse falando para mim. Era como alguém estivesse falando? Não. Alguém estava falando. Havia uma manifestação da palavra de conhecimento na minha mente, na minha vida naquele momento. Que os pentecostais chamam de palavra de conhecimento, toda a literatura também tem de revelação. E eu comecei a falar, pois o cidadão levantou no meio da igreja e disse, Maria, esse rapaz está falando de nós dois, bora logo lá para frente e receber a oração. Você está entendendo o que é o mistério? Isso eu vi depois do ministério de colegas, que chegou a até me impressionar. Eu tenho um colega, ele estava pregando na igreja, ele não é muito pregador, ele não sabe muito expor a Bíblia, mas ele manifesta dons espirituais. E ele estava pregando, irmãos. Aí ele chamou um irmão, na igreja lotada, chamou um irmão, disse, irmão, vem, Jesus vai te curar agora. O irmão estava assim na frente. Aí aquele irmão disse, e o que eu tenho mesmo? Se você tem uma úlcera, Deus vai te curar. Eu disse, não tem úlcera não. Tem, irmão. O Senhor falou no meu coração, o Espírito Santo me falou. Eu disse, não, você está tentando usar o Espírito Santo. Esse é um colega me falou e eu verifiquei a história. E aí ele mesmo me contou que ficou assim, Jesus. Aí ele disse que o Senhor falou de novo, disse para ele que ele tem uma úlcera para ser curado hoje, mas ele resistiu. Diga para ele, tantos dias, ele disse lá um número de dias, o caixão dele vai passar na frente da igreja. Coisa nem um mês depois, um dia para vencer o prazo que aquele colega falou, a úlcera estourou e o irmão morreu. Ninguém pode desacreditar nos dons espirituais. Você está entendendo? É evidente que eu disse aqui que há manifestações falsas, porque já me mandaram para a África para ser missionário. Ainda hoje estou aqui. Colega meu que era batizado do Espírito Santo há muitos anos na Holanda, a irmã chegou e disse, esse que te batiza com o Espírito Santo. Ele olhou para ela e disse, vai para lá, carnal. Já batizado há muitos anos. A gente sabe que essas histórias se tornaram até motivo de piada. O irmão profetizando disse, ó, meu servo, não temas, há temor no Oriente, há temor no Ocidente, mas não tema, porque eu também estou com medo. Não é Deus que fala que eu não tenho medo de ninguém. Você está entendendo? Então é preciso entender isso. Pois bem, vamos falar aqui o último item do nosso estudo, da página 168, que é a natureza das línguas. É importante essa parte, doutrinariamente importante. A expressão outras línguas, no grego que é heteras glossais,
diz respeito a um tipo diferente. Essas línguas são de natureza espiritual, pois que eles falavam conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmão, eu não vejo problema nem dificuldade exegética nenhuma de gente conciliar as línguas de Atos com as línguas de 1 Coríntios, capítulo 12 a 14. O que diferencia é os propósitos. Como diz aqui, a gente colocou bem interessante aqui, a natureza, a essência é uma só. A fonte que vem é o Espírito Santo. O propósito que uma tem fins privados e outras em fins públicos. Paulo diz: quando a língua for no fim público, se eu quero falar em línguas aqui, pois eu tenho que estar preparado e pedir graças a Deus para interpretar. A não ser raras exceções. Eu tenho um colega, filho de pastor, crente, fiel e sincero. Estava no culto e foi quebrantado no culto de um pregador, e ele sentiu e começou a falar em línguas, e ele já Gonçalo, a Bíblia diz que o profeta está sujeito ao profeta, e eu tenho consciência disso. E eu, Senhor, eu quero parar, mas ele disse que começou a ouvir e falando. Quando terminou, o pregador terminou de pregar a mensagem, ele falando em língua ao mesmo tempo. O pregador disse: irmão, não se preocupe não, que eu estava interpretando esse irmão, vem aqui, a mensagem foi direta do Espírito de Deus. Você está entendendo? Então a gente precisa saber disso. Na sua vida devocional, vier a inspiração do Espírito Santo, você pode adorar a Deus. Paulo diz: fale consigo mesmo e com Deus. É o mesmo princípio da igreja, leva para a sua casa. Você pode falar a língua até se barbeando. Não precisa derrubar o mundo não para falar em línguas. Você está entendendo, irmão? Crente educado. Crente educado. Disciplinado. Não é só o fogueteiro não, porque tem fogueteiro, viu? Faz zoada. Então é preciso a gente entender. É o que nós dizemos aqui. Essas línguas reaparecem mais adiante como um dos dons do Espírito Santo, o de variedade de línguas, porque o que fala línguas não fala homem senão a Deus, porque ninguém o entende, no Espírito fala mistérios. Mas Paulo diz que pode ser entendidas se tiver intérprete. No Pentecostes, Deus deixou essas línguas ser entendidas, que ele fala as línguas das nações, pelo menos 11. Aqui em Corinto era dentro do contexto de igreja. O Espírito de Deus sabe fazer isso. Mas eu já vi relato, a própria Rua Azusa, um judeu que estava na Rua Azusa, foi para a Rua Azusa para investigar o movimento e desacreditar. E ele foi para lá. Quando ele chegou, os crentes estavam reunidos, tinha uma parte de adoração e tinha em cima uma parte de exposição da palavra depois, e ele pediu a palavra. Quando ele chegou, uma jovem da igreja, Deus a tomou na linguagem espiritual e ficou na frente dele falando naquela língua. E aquele judeu conta, eu li o relato dele, pediu a palavra e disse: olha gente, é a primeira vez que eu venho aqui, vim com proposta assim, mas quando eu cheguei aqui, essa jovem de nome Ketlahem, ela falou para mim em hebraico. Falou para mim em hebraico. O Espírito de Deus pode dar a expressão em língua hebraica, por que não pode? Hebraico é uma língua altamente cultural. É bonito ver um nativo que está em Jerusalém, vem falando, fala, não quer comer. Eu fiz uns cursos de hebraico para me virar por lá, viu? Pelo menos pedir um suco de uva, eu sabia pedir, né? Mas minha área mais é a parte gramatical. E
Ele disse aqui: ninguém sabia meu nome, eu tenho um nome de família. Essa jovem falou e disse para mim que Jesus é o Messias. Se ajoelhou, recebeu Jesus, se tornou um judeu messiânico. Você está entendendo? Que tremendo, que maravilha, não é verdade? Então a gente precisa entender isso. Mas na sua casa, olha, eu falei aqui no Jack Hayford, é muito importante dentro da nossa tradição pentecostal. O Jack Hayford, que é um pastor que tem aceitação tanto dentro do pentecostalismo como fora dele. Um pastor, já um veterano, um octogenário por aí, ele disse que fazia um voo dos Estados Unidos e sentou ao lado de um executivo. Ele vinha do congresso. E o Senhor falou para ele: fale para esse executivo em línguas. Aí ele ficou: mas falar para ele em línguas? Ele disse: mas Senhor, vai parecer que eu sou tolo. Mas o Senhor falou para ele conhece? Ele perguntou: meu amigo, para aquele executivo, você se importa se eu falar algumas palavras para você? Ele disse que abriu a boca e começou com sua língua de adoração que ele orava, mas a linguagem mudou. E ele não sabe o que foi que tinha dito até aquele momento. E olhou para o executivo e até assim pensando: o que ele vai dizer? Diga: você entendeu o que eu falei? O executivo: entendi. Isso o que foi que eu disse? Você falou da língua pré-caioa, que é a língua dos meus ancestrais. Eu sou descendente dos índios caioa. Você falou da língua pré-caioa. O que é que eu disse dessa língua pré-caioa? Olhe para a luz que vem do alto, que é uma referência a Deus lá na minha cultura. Desacreditar o pentecostalismo é perder tempo. Nós não podemos renunciar essa nossa herança, porque é tremendo. Louvado seja Deus, que glorifica o nome de Jesus. Que mais nós dizemos aqui? A língua que é da mesma essência, a diferença está na função. É a chamada glossolalia, palavra usada para indicar outras línguas que podem ser humanas ou celestiais. Eu chamo línguas espirituais, porque é o Espírito que dá. Tanto faz ser uma língua viva, uma língua morta, uma língua que ninguém mais fala. E há relatos disso, como o próprio Harry Bredesen, que estava falando na linguagem. Um amigo, uma pessoa que ele conhecia, estava assim: por que você está falando em polonês? Se eu não estou falando em polonês, estou falando em línguas estranhas. Disse: não, mas isso é polonês que você está falando. Ele não sabia uma sílaba de polonês. Você está entendendo? Que coisa maravilhosa. Cada representante das nações, aí ele volta um pouquinho. Essa é a nossa marca, como os pentecostais que somos. Quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Meu irmão, qual é o motivo maior para orar em línguas? Será que tem uma coisa mais impressionante do que essa? Se você se edificar a si mesmo. No grego ele usa o verbo grego oikodomel, que é edificar, construir, botar um tijolo em cima do outro. É como se recarregasse a bateria. Quando você ora em língua, que é um momento de intimidade com Deus, você está se enchendo, você fica grande. Você fica grande no sentido de depender de Deus. Você fica pertinho das coisas espirituais. Não, pastor, qual o valor? Eu não sei para que serve esse negócio de língua. Então está falando da língua do Pentecostes. Línguas têm um valor tremendo, como disse Paulo, edifica-se a si mesmo. O próprio Paulo, o apóstolo, ele disse: dou graças a Deus, porque falo em língua mais do que todos vocês.
Mas na igreja eu prefiro falar, limitar isso, por quê? Porque ele queria a edificação dos outros. Então o que se deduz biblicamente? Que Paulo falava muito em língua na sua vida privada. Não tem outra exegese, minha gente. Então se fosse reescrever a Bíblia de novo, é isso aqui. Amém. Quem está entendendo o que eu estou falando para dizer amém? Atos 10 cita aqui: pois ouviu falar em línguas e engrandecer a Deus. Essa palavra engrandecer, magnificar, está presente no fenômeno das línguas. Tanto nas línguas de Corinto, Paulo se edifica-se a si mesmo, dá bem as graças, que é louvar a Deus. Atos 2,11 fala que eles falaram das grandezas de Deus. E 10:44, 46 de Atos 10, de Atos também fala disso também. É o valor das línguas. E muitos intérpretes falam que Paulo estaria falando sobre isso em Romanos 8, 26 e 27. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sabe, conhece a mente do Espírito, né? Ele conhece a mente do Espírito, ele sabe o que está acontecendo. Essa palavra, gemidos inexprimíveis, traduz a palavra grega alaletos, palavra que não se pode articular, uma linguagem inarticulada. Eu sinceramente acredito que Paulo estava falando sobre isso. Então o valor não é só, tem muita poeira, tem muita espuma, como eu citei Justo e Gonçalves, e muitos pentecostais por aí que não sabem o valor que essa palavra tem. Então é preciso a gente distinguir isso. Para encerrar, isso mostra que é possível o Espírito Santo usar um crente de pouca instrução para falar numa língua desconhecida, a qual ele não estudou nem aprendeu, para transmitir uma mensagem na língua materna de um estrangeiro, a fim de revelar o poder de Deus e sua glória. Eu já vi isso na literatura pentecostal, já vi missionário no campo missionário. Um dos missionários que eu vi a história dele, ele estava passando uma pressão psicológica espiritual muito grande, e ele tinha um segredo com ele, que não compartilhou com ninguém, só com a família. Ia fazer o último batismo e ia voltar para o seu país de origem. E quando desceu o nativo para o batismo, aquele que seria seu último batismo, quando ele imergiu o nativo, que o nativo subiu, que não falava uma língua da palavra dele, na língua dele, não falava uma palavra, aliás, eu investi, não falava uma palavra na língua dele, que era inglês. O nativo disse, num bom inglês, saiu da água, começou a falar em mistérios, e aí falou em inglês: meu servo, não é a hora de você voltar para seu país. Você está entendendo o mistério? Você pode ficar de pé para a gente orar? As línguas só cessarão quando vier aquele que é perfeito. O que é o perfeito? O que é aquilo? Os reformados dizem que é o Novo Testamento. Não tem nenhuma letra da Bíblia que diga isso. Isso, inclusive, é uma crença extra-bíblica. Nos acusam de ser firmado na experiência, de ter, de crer no segundo cano, no cano aberto, ou seja, o cano aberto que pode se acrescentar alguma coisa, que é uma acusação infundada. Cano aberto é você dizer, sem base na Bíblia, que o que é perfeito era o Novo Testamento que ia encerrar. E Paulo não quer dizer isso. Paulo fala que é perfeita a vinda de Cristo, da parousia, quando encerrar tudo, e aí completar tudo, aí é o perfeito que vem. Está aqui lá, nós estamos olhando como um espelho.
Então daqui lá é preciso ter dons espirituais. E igreja sem dons espirituais vai ter problema. É preciso ter dons espirituais. Amém, meus irmãos? Então, os dons espirituais são fantásticos para a igreja. As línguas só cessarão quando vier aquilo que é perfeito, com a referência à volta de Cristo. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Tá bom, vamos ficar com essa palavra. Vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Quantos foram abençoados?